Graça e paz para os irmãos. Eu queria deixar aqui uma palavra. Estava assistindo um vídeo a respeito de uma palavra que eu já estou lendo há um bom tempo, que é em Jeremias, que até o pastor Isaac, ele catou um pouquinho da palavra que eu estava lendo na outra semana, né? Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, né? E eu ouvindo a palavra desse irmão, Deus me fez ter uma outra visão a respeito dessa palavra que eu estava lendo. Que eu estou há um bom tempo lendo, mas ainda não estava conseguindo entender o que Deus queria realmente falar. E aí, hoje eu ouvindo, de repente eu me atentei a algo que parece tão óbvio, mas que eu achei muito interessante. Eu queria compartilhar com os irmãos, até que eu falei com o diácono Alain, eu falei, eu vou gravar logo, antes que eu esqueça, antes que saia da minha mente. Jeremias 18, é a palavra muito conhecida, né, dos irmãos. Jeremias 18, no capítulo... Só vou ler um capítulo só. No capítulo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Eu achei interessante, os irmãos conhecem essa passagem bem, né? Que é a respeito de Jeremias, que Deus fala para ele, levanta, desce a casa do olheiro, que ali falarei, ou farei ouvir as minhas palavras, que ali Deus estava falando sobre Israel, acerca de Israel, se ele pode fazer um novo vaso, se ele pode fazer como fez o olheiro um novo vaso. Mas não é essa palavra que eu quero trazer para os irmãos, não. Eu quero trazer apenas sobre esse capítulo 4 mesmo, que diz, se os irmãos se atentarem, diz assim, que o vaso que ele fazia, o vaso de barro que ele fazia se quebrou na mão do olheiro. E o olheiro tornou a fazer um outro vaso. Só que dessa vez foi diferente. O vaso que ele estava fazendo que estava na mão dele, o vaso se quebrou. Não foi o olheiro que quebrou o vaso. O vaso se quebrou na mão do olheiro. Ele mesmo se quebrou. E aí, dessa vez, foi diferente. O olheiro, ele tornou a fazer um novo vaso. Só que dessa vez ele fez conforme ele queria. E aí eu me atentei para isso, eu achei muito interessante, porque se ele tornou a fazer o vaso conforme ele queria dessa vez, quer dizer que antes ele não estava fazendo conforme ele queria. Porque, como era o olheiro, às vezes é o que? Uma encomenda, alguém que pediu um vaso, eu quero dessa forma aqui. Só que como ele se quebrou, o olheiro voltou a fazer, mas só que de acordo com o que ele queria, porque ele sabia como fazer para que aquele vaso não se quebrasse. E às vezes a pessoa que pediu, conjecturando, né? A pessoa que pediu, ela não tinha experiência que o olheiro tem. E colocando para as nossas vidas, para os dias de hoje, para nossas vidas, nós como vaso e Deus como um olheiro, muitas vezes a gente quer fazer quer ser um vaso, quer ser um vaso na mão do olheiro, porém a gente não deixa o olheiro fazer conforme a vontade dele. A gente não deixa Deus fazer, muitas vezes, conforme a vontade que ele quer, aquilo que ele quer, no formato que ele quer, na estrutura que ele quer, para não se quebrar novamente. E às vezes, o que a gente faz? A gente fica, como se a gente tivesse
lutando. O olheiro está tentando fazer o barro o vaso de um jeito e a gente está puxando para outro lado. E o olheiro mexendo e a gente, às vezes o barro, vamos dizer, né? Ele começa a rachar, começa a desestruturar e aí quebra. Por quê? Porque o vaso ele não está querendo fazer conforme o olheiro quer. Mas a partir do momento em que a gente deixa Deus ele fazer conforme a vontade dele nas nossas vidas, a gente não se quebra mais. Se a gente ficar lutando, Deus quer fazer de uma forma, a gente quer fazer de outra, e ficar nessa briga, enquanto Deus tenta trabalhar na nossa vida, mas a gente não consegue ficar na estrutura que Ele quer. A gente começa a rachar e a gente acaba se quebrando, mas a gente se quebra nas mãos do olheiro, ou seja, nas mãos de Deus. E aí, quando a gente se quebra nas mãos de Deus, a gente pode até sofrer para poder formar um novo vaso, porque fazer um novo vaso não é fácil. Vai ter que amassar tudo de novo, vai ter que ir lá moldar, vai ter que botar no fogo, vai sair do fogo, vai poder ver se tem rachadura, se não tem que fazer de novo. Não é fácil, mas a gente está nas mãos de Deus. Mesmo que a gente se quebre, a gente está nas mãos de Deus. E quando a gente se quebra, quer dizer que a gente parou de querer fazer de acordo com a nossa vontade, o nosso querer. Quando a gente se quebra, a gente está dizendo para Deus assim: Senhor, faça agora um novo vaso, faça de mim um novo vaso, mas agora de acordo com o teu querer e a tua vontade, não a minha. E aí eu tenho certeza que Deus vai fazer das nossas vidas um novo vaso, mas dessa vez com estrutura, do formato que Ele quer, da forma que Ele quer, para ser usado como Ele quer, porque tem vaso que é usado para planta, tem vaso que naquela época era usado para pôr água, vinho. Cada um vai ser usado de acordo com a vontade e o querer dele, mas nós temos que deixar. E muitas das vezes a gente não precisa ser quebrado na mão do olheiro para ele fazer um novo vaso. Esse vaso aqui, ele se quebrou. Só que se a gente deixar o olheiro, que é Deus, fazer, o Espírito Santo na nossa vida, ele fazer de acordo com o que ele quer, já desde o início, a gente não precisa se quebrar. Só que a gente se quebra porque às vezes a gente quer fazer conforme a gente acha, porque a gente acha que sabe o que é melhor pra gente, o que é melhor pra nossa vida. E, na verdade, a gente não sabe de nada, né? Quem sabe como nos moldar, quem sabe o que a gente precisa fazer é Deus. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que quer nos usar da forma e da vontade do querer dele. Então, se a gente deixar ser usado por ele, a gente não vai precisar nem se quebrar. A gente vai simplesmente ser moldado, ser estruturado e ser usado. E aí ele pode colocar azeite na nossa vida para poder derramar sobre nós a glória dele. E ele pode derramar a água na nossa vida, que é o Espírito Santo, dentro do vaso, para nós sermos cheios do Espírito Santo. E ele vai moldar de acordo com o que é a vontade dele na nossa vida. E a gente vai ser usado para outras pessoas, porque o vaso, quando ele é feito, ele não vai ficar parado. Quando o vaso ele é moldado pelo olheiro, ele não vai ficar parado ali. Ele vai ter uma função, só que cada vaso ele tem a sua função. Então, às vezes, um vaso, ele se quebra por quê? Porque às vezes o olheiro está fazendo um vaso para poder colocar azeite e o vaso está querendo ser um vaso para colocar água, por exemplo. Mas se a gente deixar
o olheiro fazer conforme ele quer, aí nós seremos um vaso que nós teremos uma utilidade na presença de Deus, onde o Espírito Santo vai poder nos usar de acordo com o que ele quer. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não consigo fazer tal coisa. Porque você não está deixando o olheiro ele fazer a vontade dele. Você não está deixando o olheiro moldar você de acordo com o que ele quer. E aí você se quebra. Você pode rachar, você pode quebrar, você vai ter que ser moldado novamente, até chegar a hora de você falar assim: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade, faça de mim conforme o Senhor quer. E aí, a partir do momento que você deixa o Espírito Santo de Deus, ele te moldar, aí sim você vai conseguir fazer aquilo que às vezes você quer fazer. Muitas vezes Senhor, eu quero pregar, eu quero falar a tua palavra, eu quero louvar, eu quero fazer missão, mas você não está preparado. Por quê? Porque o olheiro ainda está moldando o vaso. Só que muitas vezes a gente tem pressa e acaba não tendo tempo determinado ali no fogo, por exemplo, para poder o barro não quebrar, o barro não rachar, o vaso, né, não rachar. Então, às vezes, a gente tem que ter o tempo, que é o que eu entendo nessa palavra, que a gente tem que ter, primeiro, o tempo de preparo, porque para fazer um vaso é demorado, não é fácil, é dolorido, botando para as nossas vidas. Você tem que passar pelo fogo, você tem que passar ali pela mão do olheiro. Se você pesquisar, é um processo muito demorado. E aí, quando você está praticamente estruturado, você já quer ser usado, ou você não quer ser usado, ou você quer fazer de forma diferente, o que acontece com a gente, né? Muitas vezes a gente se quebra. Mas foi o olheiro que quebrou a gente? Não. Foi a nossa própria vontade, porque a gente não deixou o olheiro terminar aquele vaso que ele estava fazendo. E muitas vezes também ele estava fazendo o vaso, mas a gente estava ali, não, mas faz desse jeito, faz daquele jeito, e aí a gente se quebra. Mas aí quando a gente se quebra na mão do Deus vivo, um Deus misericordioso, porque ele poderia muito bem jogar aquele vaso fora. Não presta, vamos jogar fora, vou fazer outro, porque esse aqui tá rachando, não tá fazendo minha vontade, não tá fazendo conforme eu quero, vamos jogar fora. Não, ele pegou daquele mesmo vaso que se quebrou e fez um novo. Daquele mesmo, só que dessa vez conforme a vontade dele. Então, mesmo que você se quebre, mesmo que Deus venha te moldar novamente, e às vezes você tá, Senhor, mas que luta é essa? Mas por que eu tô passando por isso? É porque Deus está te moldando. E aí, você tem que entender em qual parte do processo você tá. Porque você pode estar ainda na parte do processo de amassar ali o barro, de moldar, de ir pro fogo, de sair, de olhar, dele testar, ver se tá bom. Você pode estar em vários processos, ou você já pode estar no processo de já estar moldado. Só que você não pode ficar parado. O vaso, ele tem que ser usado. Então, se você é um vaso já moldado, feito conforme Deus quer, seja usado por ele. Mas se você ainda está sendo moldado, não se quebre na mão do olheiro. Você não precisa se quebrar para poder ele fazer um novo vaso e você ter que não é sofrer, mas é ter que passar por processos difíceis. Por quê? Porque você não quis deixar Deus ele te moldar naquele momento.
não quis deixar o olheiro te moldar. Mas a partir do momento que você deixa o olheiro te moldar da forma, da maneira, do jeito que ele quer, para ser usado conforme ele quer, aí você não se quebra mais. E aí você vai estar nas mãos do olheiro e ele vai estar com você sempre, te ajudando e sempre te usando. E sempre derramando óleo sobre a sua cabeça, sempre derramando a água que é o Espírito Santo, nos renovando a cada manhã, dia após dia. Então, eu queria deixar essa palavra para os irmãos. Deixa o Espírito Santo fazer, o olheiro, ele fazer um vaso de você, que é um vaso conforme a vontade dele. Não deixe ser quebrado. Deixe fazer conforme a vontade dele. Mas se você se quebrar, espere o processo de um novo preparo do vaso para que você possa novamente ser usado por ele. Mas não abandone o processo, porque você está nas mãos de Deus e Deus não vai te deixar. Ele vai fazer desse mesmo vaso de você, novo, algo novo. Deus vai fazer algo novo na vida de cada um, conforme a vontade dele. Então, irmãos, sempre deixa Deus fazer a vontade dele. Não queira fazer a sua, não queira brigar com o olheiro, não queira ser um vaso que quer fazer isso, mas o olheiro quer fazer aquilo e acaba se quebrando na mão dele. Mas seja um vaso que se deixa ser usado conforme o olheiro quer. E aí ele vai te moldar, vai trabalhar na sua vida e vai te preparar para aquilo que ele quer, para a obra dele. Amém? Eu queria deixar essa palavra para os irmãos, na qual Deus falou comigo essa manhã, antes que até o que eu falei, vou falar rápido, antes que eu esqueça essa palavra. Mas Deus, ele falou muito no meu coração sobre essa palavra, né? Deixe o olheiro fazer de você um novo vaso. Deixa ele te moldar, porque eu tenho certeza que ele tem cuidado de nós. E a sua misericórdia é o que faz com que ele faça de nós um novo vaso. Não nos descarte, mas é pelo seu amor que ele faz um novo vaso. Então fique com essa palavra nessa manhã e que Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos. Amém?